E falando que o Supremo Tribunal Federal determinou que não seja imposto um prazo para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, analise os pedidos de impeachment que recebe contra o presidente Jair Bolsonaro. Essa decisão, ela foi por unanimidade da Suprema Corte. A relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, já havia negado a ação que foi apresentada pelo deputado estadual Rui Falcão, do PT, e por Fernando Haddad, também pré-candidato do partido ao governo de São Paulo. Em seu voto, a ministra disse que não há uma norma para procedimento automático ou prazo estabelecido para esse processo de pedido de impeachment. Atualmente, há mais de 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro que ainda não foram analisados por Arthur Lira. Vamos chamar o nosso time da análise agora para fazer uma primeira rodada e repercutir um pouco mais esse assunto que vai reverberar bastante ainda, também pelos próximos dias. A gente sabe muito desse conflito entre as instituições, entre principalmente o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, Carol. E a gente viu ao longo da semana, inclusive, o presidente Bolsonaro falou que 3 ministros da Suprema Corte ali infernizam o país, né? Falou de Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes, os 3 que acompanharam a relatora para que Arthur Lira não tenha um prazo determinado para julgar e para decidir sobre esses pedidos de impeachment, né, Carol? Sim, Kenzo, é interessante que nesse caso realmente a lei não tem nada explícito dizendo sobre esse prazo para a abertura do processo de impeachment. Então, nesse caso, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma leitura literal do que diz a lei. Mas vamos prestar atenção num ponto muito específico desse julgamento. Esse julgamento não foi realizado no plenário normal, aquele plenário físico que a gente vê as imagens e que os ministros falam os votos, né, oralmente, e tem aquele debate de ideias. Esse julgamento ele foi realizado no plenário virtual. O que é isso? É um sistema interno no Supremo Tribunal Federal em que os ministros postam os seus votos ao longo de uma semana e depois dessa uma semana o resultado é divulgado. Então não existe debate, não existe a imagem dos ministros debatendo esse tema. Por que esse tema foi para o plenário virtual? Depois da pandemia, a partir da pandemia, o plenário virtual ficou muito mais intenso a atividade nele, porque mesmo para dar mais celeridade para várias decisões e também porque por muito tempo os ministros não conseguiam se reunir num plenário físico. Quando um tema desse tipo vai para o plenário virtual, é um recado do tipo: o Supremo Tribunal Federal não quer amplificar esse debate sobre impeachment nesse momento no país. A gente está vendo a relação entre os poderes bastante inflamada ao longo desse ano eleitoral e colocar um debate de impeachment em público agora seria inflamar muito mais esse cenário. Se os 3 poderes estão em muito conflito nesses últimos tempos, a gente vê que em relação ao impeachment há uma confluência de interesses. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é quem poderia colocar esses processos para andar, a gente já tem visto que ele não tem esse interesse. Existem 144 pedidos de impeachment na gaveta de Arthur Lira nesse exato momento. O presidente Jair Bolsonaro, por óbvio, também não quer que esses processos andem na Câmara, e no Supremo Tribunal Federal também não existe interesse por parte dos ministros que seja aberto um processo de impeachment agora, porque isso inflamaria muito mais o cenário em ano eleitoral e, além disso, independente de quem seja o presidente, os ministros da cúpula do Judiciário, eles veem com muita parcimônia essa história de impeachment. É claro que está previsto em lei, mas agora, num momento em que a credibilidade da Justiça Eleitoral está sendo atacada, se tira um presidente eleito por voto popular agora, seria mais um motivo, seria mais um argumento para atacar as instituições, dizer que as eleições no Brasil não têm validade. Então, isso politicamente não seria interessante nesse momento do Brasil, segundo os ministros falam em caráter reservado. Carol, estou aqui te ouvindo e até lembrando uma questão que é muito habitual que a gente ouça até dos brasileiros, as pessoas não lembram. Qual deputado você votou? Qual senador você votou? Eu estou aqui generalizando, né? Tem muita gente que lembra, evidentemente, mas boa parte às vezes não lembra, esquece. E olha só o tamanho da importância que tem o trabalho do Poder Legislativo, né? A gente está falando de um poder que tem
o poder de passar adiante ou não um pedido de impeachment de um presidente da República. E aí, muitas vezes, os brasileiros nem lembram em quem votaram. Por isso que a gente tem de expandir a ideia de não só pensar em quem vai votar para presidente ou governador, mas sempre ficar muito atento, né, Borges, nos nomes que são colocados lá, porque todos têm um poder danado de tomarem decisões das nossas vidas, né? É isso aí, Elisa, Carol, Kenzo. Realmente o Brasil está começando a entender o tamanho da importância do poder do presidente da Câmara dos Deputados, né? E se você somar com o Procurador-Geral da República, você tem duas figuras que são capazes de blindar o presidente da República, seja quem for, a seu bel prazer, né? Porque basicamente, para ter qualquer tipo de processo, seja de qual natureza for, incluindo o impeachment, ter procedimento, vai depender de uma dessas duas figuras, vai depender ou da Procuradoria-Geral da República ou vai depender do presidente da Câmara dos Deputados. Eu vou também concordar com o que a Carol falou em relação ao momento, né? Nós estamos num ano de eleição e os dois precedentes de impeachment que nós tivemos na história recente do país, foi do Collor e da ex-presidente Dilma, os dois, elas estavam no meio de mandato, tinham 2 anos de mandato e com um clamor popular muito grande, né? O impeachment de Fernando Collor teve todo o movimento dos caras pintadas, enfim, o povo na rua e também, não precisa nem falar, as maiores manifestações da história do Brasil, as de 2015 e 2016, pedindo o impeachment de Dilma Rousseff. Então, é um processo que começa na Câmara dos Deputados, por mais que o impeachment seja uma atribuição do Senado Federal, mas o processo começa na Câmara. Em 2016, vocês vão lembrar, o Eduardo Cunha aceitou o processo, teve aquela votação em abril, aquela que o presidente Bolsonaro falou do coronel Brilhante Ustra e tal, todo mundo lembra, foi abril de 2016, o processo se iniciou, depois foi para o Senado. Em maio, o Senado aprovou o afastamento de Dilma por 6 meses, que é o procedimento, e aí teve as 10 sessões e tal, e aí a votação final em 31 de agosto, quando efetivamente foi o impeachment. Então, é interessante a gente ver isso também, porque o STF, normalmente, ele é acusado de ativismo judicial e ele votou nesse caso, que é um caso muito sensível, conforme a letra da lei, também como disse a Carol, isso é um ponto a ressaltar, e também uma decisão que envolveu todos os ministros. E no Supremo Tribunal Federal, às vezes acontece de uma posição que é do relator não é acompanhada pelos outros ministros. É uma votação que envolve 11 pessoas. Já a decisão de andar ou não com o procedimento de impeachment é uma decisão monocrática do presidente da Câmara. E se ele não quiser, se ele for um apoiador do presidente, se ele tiver acertado com o presidente, não adianta os outros 200 milhões de brasileiros quererem que o processo ande, porque ele não vai andar. Kenzo, eu sei que você vai encerrar, mas eu cometi uma deselegância. Eu não dei oi para Alexandre Borges. Eu coloquei a pergunta no ar e já passei para ele. Foi uma deselegância que ele vai até me excluir da rede social depois dessa. Então, Borges, vale aqui, ó. Tudo, Elisa. Bem-vindo, viu? Vou fingir até que eu tô te olhando, ó. Bem-vindo aqui. Obrigado. Na nossa firma, neste sábado. Puxa vida, que deselegância, né, Kenzo? Tem crédito extra, né, Alexandre? Mas vai ter que abrir um inquérito vale contra mim. tudo, tá tudo lindo.